Aí sim! Pessoal, nós vamos agora resolver os exercícios do módulo 8. E essa aula é só para os alunos do primeiro ano, tá? Então você que é de outra escola, que não seja Colégio Albert Sabin, você que é de outra série que não seja o primeiro ano do Colégio Albert Sabin, agradeço a visita, mas não é para você. Que aqui nós só vamos resolver exercícios, nada de teoria. E para você que é meu aluno, vamos seguir em frente. Vamos começar a resolver os exercícios de sala. Meus queridos, o exercício número 1, que está lá na página 44, ele fala o seguinte: assinale a alternativa que apresenta os átomos encontrados em carboidrato. Para quem assistiu a teoria, que acabamos de falar, eu falei que as moléculas orgânicas, pessoal, na sua grande maioria, apresentam o chão da vida. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E os carboidratos, ele apresenta aquela fórmula química que eu pedi para você, que não precisava decorar, também não precisa, porque você resolve simplesmente falando do chão da vida. Olha lá, na sua alternativa A, ele fala em cálcio, cloro e nitrogênio. Na letra B, ele fala em carbono, oxigênio. Estava indo bem. Aí mete um potássio lá para estragar tudo, né? Na letra C, cálcio, manganês, hidrogênio. Na letra D, carbono, oxigênio e hidrogênio. Portanto, nós vamos ficar com essa alternativa D. Os carboidratos são moléculas orgânicas formadas pelos átomos de carbono, oxigênio e nitrogênio. Tudo good? Vamos para a próxima? Ok. Exercício número 2, também aí na página 44. Pessoal, está falando o seguinte: assinale a alternativa correta a respeito dos carboidratos. Vamos aí para a letra A. Somente são utilizados como fonte de energia. Não mata o pai do coração, tá? Acabei de falar para vocês que carboidrato é a primeira via metabólica de obtenção de energia, mas não é a única, tá? Não é a única. Você tem carboidrato também com função estrutural, por exemplo, a celulose e a quitina, e você tem aí também carboidrato com função reguladora, que é a desoxirribose e a ribose. Então, quando ele coloca aí na letra A, somente são utilizados como fonte de energia, está errado. Também pode ser utilizado para outros metabolismos. Letra B, a síntese de polissacarídeo ocorre nos ribossomos. O que é sintetizar? É produzir, tá? Pessoal, ribossomo fabrica proteína. Vocês já viram isso lá naquela aula de modelo celular de célula animal. O ribossomo vai sintetizar proteína. Polissacarídeo não é aí sintetizado, tá? Polissacarídeo, ele é a união dos monossacarídeos, principalmente da glicose. Os polissacarídeos animais serão sintetizados no fígado e os vegetais, muitas vezes, nas raízes. Então, tá errado. Letra C. Em mamíferos, sua digestão ocorre preferencialmente na boca. Isso é uma pegadinha, tá? Por quê, galera? Na boca tem digestão de carboidrato? Tem. Você ia lá, então a letra C. Mas na boca só tem digestão do amido. Na boca o amido é convertido em maltose. Mas e a digestão de, vamos lá, maltose, lactose, digestão de amido, digestão de glicogênio? Isso vai acontecer lá no intestino. Então, quando ele fala em mamíferos, sua digestão ocorre preferencialmente na boca, esse preferencialmente deixa a questão errada, porque preferencialmente é no intestino. Letra D. Polissacarídeos podem ser sintetizados tanto por animais como por vegetais. Não.
Ó, sintetizados é produzido. Então se liga aí, tá? Nós conseguimos digerir o amido, transformar em glicose, e a glicose eu consigo sintetizar glicogênio. Você que está me assistindo também consegue. Ok. As plantas fabricam glicose e conseguem sintetizar amido. Ok. Então, quando ele fala polissacarídeos podem ser sintetizados tanto por animais quanto vegetais. Certa resposta. Tá? Não, ele não está falando que nós conseguimos produzir, nós animais, monossacarídeos. Tá? Ele está falando que nós conseguimos pegar esses monossacarídeos e converter em polissacarídeos. Isso está correto. Ok? O que está errado, então, na letra E, professor? Ele fala o seguinte: a fotossíntese é o único processo responsável pela produção de monossacarídeos. Pessoal, não, nós temos outros monossacarídeos além da glicose. Lembra que um grupo especial de plantas, as angiospermas, conseguem produzir frutose, que é um monossacarídeo, e as fêmeas dos mamíferos conseguem produzir a galactose, que também é um monossacarídeo. Então, a fotossíntese não é o único processo que leva à produção dos monossacarídeos. Então, aí a gente fecha com a letra D. Olha lá, resposta oficial do gabarito. Os polissacarídeos podem ser sintetizados tanto por animais, glicogênio, quitina, como pelos vegetais, celulose e amido, conforme já falamos. Exercício 3, exercício top dos top, que não basta entender de biologia. É um exercício que caiu na Unicamp, mas poderia cair muito bem no Enem, um exercício muito bem bolado, tá? A gente tem que olhar para os dados e prestar muita atenção naquilo que ele pede, senão você vai errar, tá? Então, vamos com calma. Primeiro de tudo, vamos olhar os dados. Ele começa falando o tema seguinte, ó, evolução dos brasileiros acima do peso nas últimas décadas. E quando eu falo acima do peso, tem duas situações. Ou vamos ter o sobrepeso ou vamos ter obesidade, que é um caso agravado de sobrepeso, tá? O sobrepeso são as barras escuras, obesidade são as barras claras. E aí, olhando melhor, ele separa no sexo masculino e feminino, e ele também trabalha com 3 faixas etárias, de 5 a 9 anos, de 10 a 19 anos e mais que 20 anos, tanto para o sexo masculino quanto para o feminino. E dentro desses períodos, ele também trabalha em 2 momentos, em 1975 e compara com 2009. Nas 3 faixas etárias. Reconhecendo esses dados, você não resolveu nada. Você vai ter uma noção do que ele vai pedir. Então, vamos virar lá a folha, vamos para a página 45 e vamos ver o que ele vai pedir. Então, um dos maiores problemas da saúde pública no mundo é a obesidade. Considerando separadamente as populações masculinas e feminina. Em qual faixa etária houve maior crescimento? Atenção, querido aluno! É aqui que eu vou ganhar seu like. Se você entendeu o que eu estou falando, é porque eu vou ganhar seu like na palavra proporcional. É aí, ó, que vai fazer você entender. Eu estou trabalhando com proporcionalidade, proporção uma coisa sobre outra, relação entre 2 valores. Então, grifem aí, proporcional de obesos, ele não quer saber de sobrepeso, nós vamos tirar o gráfico de sobrepeso fora. Então, população de crescimento proporcional de obesos entre 75 e 2009. De acordo com os gráficos que nós vimos lá na primeira parte. Sabendo que os carboidratos constituem aproximadamente 50% da dieta diária recomendada pelo Ministério da Saúde,
Explique a necessidade desse nutriente e por que ele pode causar obesidade. Então, na verdade, são 3 perguntas que eu vou ter que responder. Primeira pergunta é saber qual gráfico do masculino e feminino, qual faixa etária apresentou uma razão, uma proporção de crescimento maior. Vamos lá primeiro responder essa pergunta. Então, vamos voltar no primeiro gráfico. Pessoal, no sexo masculino, olha seu gráfico aí no sexo masculino. Nós vamos tirar as barras escuras fora da história. Elas estão aí só para atrapalhar, porque ele quer que eu diga, que eu responda em qual faixa etária masculina houve um crescimento de obesos maior. Então, nós vamos trabalhar sempre com a mesma razão. Eu vou pegar o valor de obesos em 2009 e dividir pelo número de obesos em 1975. Vou fazer isso para a faixa de 5 a 9 anos, vou fazer isso para a faixa de 10 a 19 anos e vou fazer isso para 20 anos ou mais. Se você entendeu o que eu falei, dá um pause aí e faz as contas. Vamos ver se vai bater. Então, ó, eu peguei de 5 a 9 anos do sexo masculino, o número 17, e vou dividir ele pelo número 3. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui na minha calculadora. Vamos ver. (17% dos meninos eram obesos em 2009, dividido por 3% de meninos obesos em 75. Isso vai dar um valor de 5,6. Tá? Então, eu tenho uma proporção de 5,6. Se eu fizer o mesmo para a faixa etária, pegar 6% de 10 a 19 anos, em 2009, 6%, e dividir por 0,5%, eu vou ter aí uma razão de 12, tá? Então, 5,5 já é abaixo de 12, proporcionalmente 12 é maior que 5,6. E para desencargo de consciência, 20 anos ou mais, eu vou pegar 12% em 2009 e dividir por 3% em 75. Vai dar uma razão aí de 4. Então, eu tenho a razão de 5,6 para os pequenos, tenho a razão de 12 para os adolescentes e tenho a razão de 4 para 20 anos ou mais. Então, no sexo masculino, o maior crescimento proporcional foi na faixa de 10 a 19 anos. Vamos fazer o mesmo para o sexo feminino. Vou pegar na faixa de meninas, de crianças, 12 dividir por 2. Vai dar uma razão de 6. Nos adolescentes, de 10 a 19, vou pegar 4% em 2009, dividir por 1, deu aí uma razão de 4. E 20 anos ou mais, eu pego 17% dos adultos, divido por 8%, vai dar uma razão aí de 2,2. A maior razão que nós obtivemos foi de meninas obesas de 5 a 9 anos. Então, respondendo a primeira parte da pergunta, né? O masculino é de 10 a 19 anos, como nós falamos, que é a proporção de 12, e feminino é da faixa de 5 a 9. Eu não preciso dar valores, ele só perguntou onde teve o crescimento populacional, por isso que aí ele só apresenta a faixa. Agora, a segunda parte da pergunta, galera, ele fala o seguinte: sabendo que os carboidratos constituem
aproximadamente 50% da dieta diária pelo Ministério da Saúde, explique a necessidade desse nutriente. Pessoal, esse nutriente ele vai estar relacionado com a produção de energia. Lembra que carboidrato, a grande meta dele, a primeira via metabólica é gerar energia. Então essa glicose vai para a mitocôndria, é quebrada, e aí o que acontece? Lá dentro da mitocôndria, ele vai transferir energia para formar o ATP. E a última parte da pergunta é, por que ele pode causar obesidade? Para quem acabou de assistir a aula, viu que quando nós digerimos os carboidratos, eles vão para a corrente sanguínea, e aí eu tenho a glicemia. Numa hiperglicemia, o fígado e a musculatura vai, principalmente estriada esquelética, transforma esse excesso em um polissacarídeo de reserva animal, que é o glicogênio. E se tiver lotado de glicogênio e a glicemia tiver alta, essa glicose será transformada em lipídio. E em grande concentração, o lipídio vai causar obesidade. Vai ser lá na aula de lipídio que eu vou ensinar como é que essa glicose é convertida em lipídio. O caminho da gliconeogênese. Ok, pessoal? Então, recomendo vocês agora fazer a tarefa mínima, tá? O exercício número 4, o exercício número 5, o exercício número 7. Recomendo que você faça também os exercícios número 12 e o número 13, ok? E já que a gente está brincando como gente grande, também pode fazer o exercício número 14. Pessoal, vocês têm o gabarito desses exercícios, tá? Caso tenha dúvida ou não concorde com o gabarito, manda uma mensagem, pode ser aqui no YouTube, tá? Deixando ali nos comentários. Pode ser pelo meu Instagram, Prof. Montanha, que assim que possível eu tento retornar para vocês, tá bom? Que bom que vocês estiveram aí, um forte abraço e até semana que vem. Tchau, fui!